É preciso soltar o controle. Amém? Quem tiver com a Bíblia aí no celular ou impressa, igual a minha, pode abrir aí em Provérbios. Amém? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Amém? Confia no Senhor de todo o coração. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. E não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Amém? Hoje o que a gente vê muito é as pessoas, muita gente, as pessoas acham que tudo é pela força. Tem muita gente que acha que é pelo dinheiro. Uns acreditam em carros, cavalos, em armas, né? Tem uns que acreditam que armas é a defesa deles. Mas eu te digo que se o Senhor não estiver no barco, não é arma, não é dinheiro que vai te proteger, que vai nos proteger. Então a gente está diante aí de uma pandemia, um vírus invisível, na qual armas, dinheiro, força humana não pode fazer nada contra esse vírus. E todos dependemos de Deus. Estamos nas mãos de Deus. Por mais que tenha alguém que não crê em Deus, que é ateu, ele está no controle de Deus, ele está nas mãos de Deus. Se eu crer, Deus é Deus. Se eu não crer, ele continua sendo Deus. Se Deus fizer, ele é Deus. E se não fizer, ele continua sendo Deus. Amém? Isso eu quero deixar claro. Salmo, livro de Salmos, capítulo 139, né? Salmo 139, não é capítulo. Salmo 139, amém? Abre a sua Bíblia aí em Salmo 139, vamos ver aqui. Amor, tem um irmão perguntando aqui se pode tirar uma dúvida com você. Aí não deu para me responder, mas depois eu vou conversar com ele. Isso, pode falar que depois da live ele pode deixar, não sei, ou mandar no particular, né? Tem uma mensagem. Isso. Irmão, tem uma mensagem do Facebook no particular. Marcos Roberto é meu nome lá. Manda lá a sua dúvida que eu te esclareço depois, tá bom? Mandou bem no comecinho da célula. Isso. Como é o nome dele? João. Beleza, irmão João. Manda lá, tá bom? No particular. Salmo 139. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. Conheces de longe o meu pensamento. Examinas o meu andar e o meu deitar. Aqui o salmista está declarando a grandeza de Deus, né? E o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos, tá bom? É assim que Deus nos conhece, tá bom? É assim que Deus te conhece. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu, Senhor, já a conheces toda. Tu estás ao meu redor e sobre mim colocas a tua mão. Versículo 6. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Tem um vídeo, no meu canal do YouTube, né? Depois se você quiser seguir lá, só Marcos Roberto, no canal do YouTube. Se você quiser seguir lá, tem algumas mensagens, algumas palavras lá, tá? E eu coloquei lá um vídeo explicando que ninguém explica Deus. Então o salmista está declarando aqui, né? Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, elevado demais para que eu possa alcançá-lo. Ninguém explica Deus, irmão. Nem cientista, nem cristão, nem judeu, nem gentil, nem grego. Amém? Ninguém. Deus é inexplicável. O que eu tenho que entender? O que você tem que entender? Que nós dependemos de Deus. Que eu sou pecador, que eu sou miserável. E que Deus é misericordioso, amável, por me manter vivo e por me abençoar. Por me dar fôlego de vida. Amém? E por me dar a oportunidade de ter a vida eterna com Jesus Cristo. Através da entrega de Jesus. Amém? Versículo 7. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua presença? Então essa pergunta fica para você e para mim. Para onde nos ausentaremos do Espírito do Senhor? Para onde fugiremos da presença dele?
Não há lugar nenhum. Aqui o salmista ele continua: se eu me esconder debaixo da terra, lá o Senhor está. Se eu estiver no fundo do mar, ali o Senhor está. Se eu estiver nas estrelas, na galáxia, lá o Senhor está. Então, irmão, não há lugar onde o Senhor não possa te alcançar. Então Paulo ele também declara que o amor de Deus, o amor do Pai, não tem profundidade, altura, não tem distância, não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Nem o seu pecado, amém? O que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? Reconhecer que errou. Pedir perdão para Deus, pedir perdão para Jesus e mudar de atitude, mudar de vida, amém? Então, Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Vamos lá? Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Abra a sua Bíblia aí. Eu estou lendo aqui, irmãos, esse começo aqui na Bíblia, só para você entender a mensagem lá na frente, tá bem? Tá bom? Vai ter hora lá na frente que você vai ver que vai estar interligando tudo. Jeremias, capítulo 17, versículo 9. Pode ler, irmão. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Só o 9? Só o 9. Irmãos, enganoso é o nosso coração. E aqui o profeta Jeremias ainda fala, É corrupto, E é impossível, É incurável. Então, maldito o homem que confia em si mesmo. Maldito a pessoa, tola. Eu vou falar não maldito, tola. Tola é a pessoa que confia nele mesmo e que acha que tudo que ele tem, que a saúde dele depende das forças que ele tem, do dinheiro que ele tem, depende do conhecimento, entre aspas, que ele tem. Tolo é essa pessoa. Mas aquele que espera no Senhor, ele vence todas as barreiras. Amém. Ele vence todas as coisas. A depressão, ele vence o momento de solidão, porque na verdade ele nunca está só, porque Deus está com ele em tudo, em todo lugar, a todo momento. Basta ele conversar com o Pai, porque ele tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo. Então, maldito é o homem que confia em si mesmo. Tolo é o homem que confia em si mesmo. Abre a sua Bíblia lá em Salmo 20, Salmos 20, versículos 7 e 8. Uns confiam em cavalos, outros em carros, outros em dinheiro, que eu acabei de falar. Está aqui em Salmos, capítulo 20, versículos 7 e 8. Amém? E aqui o salmista fala, Continua e eu falo, mas eu confio no Senhor Jesus. Eu confio em Ti, Pai. Então, eu e você não confiamos nos nossos bens, no nosso carro, no nosso dinheiro. Não confiamos somente na ciência. Porque nós entendemos que tudo vem de Deus. A ciência vem de Deus. O conhecimento, a tecnologia, a sabedoria que temos para desenvolver isso, ela é de Deus. Amém? E devemos entender que essa sabedoria na qual desenvolvemos, ela é limitada. Tanto é que o salmista fala, incompreensíveis é o seu pensamento, incalculável é a sua sabedoria. Amém? Amém. Então, nós confiamos em Deus. E se você ainda não confia em Deus, hoje é o momento. Agora é a hora de você falar e agora. Fala para ele aí agora, fala. Pai, Senhor Jesus, eu confio em Ti. Eu confio em Ti, Pai. Eu confio em Ti, Senhor Jesus. Cristo Jesus. Declara aí. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Abre a sua Bíblia aí de novo. Agora vamos começar a entrar na mensagem. Amém. Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Hoje eu vou usar aqui as características de Pedro, Pedro ele se tornou um grande homem. Foi líder dos apóstolos, sabia disso? Tanto é que Jesus mesmo falou, eu vou edificar sobre tu, Pedro. Você é pedra, Pedro significa pedra, E sobre tu, Pedro, a minha igreja, Por quê? Pedro ele tinha uma característica, ele era muito temperamental. Ele era muito confiante e até mesmo demais. Ele confiava em si mesmo. E Jesus foi tratando isso em Pedro,
Jesus foi tratando. A gente vai ver isso aqui e vamos jogar para a nossa vida também. Amém? Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11. Aqui Jesus, né, eu não vou ler, amém? Aqui Jesus, aqui Pedro, Tiago e João, ele tem um encontro com Jesus, né? Vou ler só o começo. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, amém? Ele, no versículo 2, ele viu 2 barcos junto à praia do lado, os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. E aqui ele continua, né? O que acontece aqui? Jesus vai caminhando pelas margens do lago de Genezaré, encontra Pedro, Tiago e João. E ele pede, né, para Pedro, Tiago e João para que ele subisse no barco, porque era muita gente que estava atrás dele, e ele subiu no barco e falou, distancia o barco um pouco das margens, né? E ele começou a pregar, Jesus começou a ministrar. Jesus era mestre, ele é mestre, né? Ele é o representante de Deus, ele é o próprio Deus. Então, um mestre igual ele não existe, não existiu, amém? Então ele estava ministrando para as pessoas, e quando ele terminou a ministração, ensinar, tudo na verdade, é incrível como eu vejo na Bíblia, que toda parte que Jesus, ele conta uma parábola, ele vai ministrar, a Bíblia fala, e ele ensinava as multidões. Então assim, ele ensinava, então ele é mestre. E aí Jesus termina e pergunta, né, Pedro, se distancia um pouco da margem e joga a rede, né? Ele manda Pedro fazer isso. Aí Pedro, mestre, a gente pescou a noite toda, não pegamos nada, mas só porque o Senhor está falando, eu vou fazer. Olha só Pedro aí, já tirando o dele da reta, tá vendo aí? Como é que Pedro era? Aí só porque o Senhor está falando, o que ele quis dizer com isso? Eu vou lançar, só que ele confiou, amém? O que nós temos que fazer? Confiar. O que ele pensou? Se dá errado, é ele que me mandou, né? Entendeu aí o negócio? E Pedro vai, se distancia e joga a rede. Pega tanto peixe que eles não conseguem puxar. Ele chama a ajuda de outro barco. Fala, corre aqui, ajuda nós a puxar essa rede. Aí Pedro, admirado com aquilo, né? Depois você pode ir lendo aí em casa. Admirado com aquilo, ele fala, mestre, eu não sou digno. Eu sou pecador. Né? Ele vendo o milagre, ele admirou e ficou entusiasmado com Jesus. Aí Jesus fala bem assim, Pedro, a partir de hoje, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Amém? Está no versículo 10. No versículo 10, né? Não temas. Não temas, né? Doravante serás pescadores de homens. De homens. E arrastando os barcos sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Tá aí um exemplo que eu admiro nesses 3 discípulos. Eles deixaram tudo. Imagina, ali no momento você encontra uma pessoa, né, que era Jesus, e eles ficaram admirados. Aí Jesus falou, segue-me, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Eles deixam as redes, deixam o barco e seguem Jesus. Amém. A questão é, o que tem te prendido? O que tem te impedido de seguir Jesus? Qual é a sua desculpa? O que você tem colocado como pretexto para não ir no culto, para não adorar a Deus? Qual é o pretexto? Qual é a dificuldade? Amados, hoje nós podemos adorar a Deus em todo momento. Jesus nos deu o Espírito Santo. E é em toda parte, em todo lugar, é dirigindo, é andando, é correndo, é em toda parte. Em Mateus 16, capítulo 16, né, versículo 21 e 23. Aqui acontece da seguinte maneira. Jesus, ele fala para os discípulos, é necessário que eu vá para Jerusalém, me entregue e seja maltratado, que eu apanhe, que eu seja torturado para que a redenção chegue a vocês. E Pedro, ele chama Jesus. Abra sua Bíblia aí no Mateus capítulo 16. Que filhinha. Vamos lá. Mateus capítulo 16. Essa aqui é a minha filhinha Elisa, tá? Tem 2 anos e pouquinho. Ela tá querendo fazer parte aqui da live. Bebê, mamãe.
Mateus capítulo 16, versículo 21 e 23. Desse momento em diante, Jesus começou a mostrar aos discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, versículo 21, que sofresse muitas coisas da parte dos líderes religiosos, dos principais sacerdotes, dos principais sacerdotes religiosos e dos escribas, e que fosse morto e ressuscitasse ao terceiro dia. Mas Pedro, chamando-o em particular, começou a repreendê-lo, dizendo: Deus te tenha compaixão de ti, Senhor, isso jamais te acontecerá. Jesus, no versículo 23, ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és para mim motivo de tropeço, pois não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas que são dos homens. Jesus, ele fala que é necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse, fosse crucificado. E Pedro repreende Jesus. Olha só, né, como que Pedro ele é audacioso e ele é corajoso. Ele chama o mestre e fala: ó, que Deus tenha misericórdia do Senhor. Jamais isso vai acontecer com o Senhor. Né? De certa forma, ele amava Jesus, lógico, né? E ele queria, de certa forma, defender Jesus. Mas Jesus, andando em espírito, ele vê que Pedro estava sendo usado pelo inimigo, pelo espírito maligno. Sabia que tem pessoas que tentam te parar? Sabia que tem pessoas que falam para você: ah, para com isso, desiste, né? Você não vai conseguir, que é isso, você não merece, ah, você não pode. Tem pessoas que querem te parar, te julga, né? Te julga, fala: ah, aquele pecador lá, o cara erra, aquele lá. Irmãos, a Bíblia fala: não julgueis para não ser julgados, e à medida que julgas, será julgado. Ninguém pode julgar ninguém. Eu falo isso diante da palavra de Deus. O único que julga e sonda os corações é Deus. E ele vai julgar a cada um naquele dia e vai recompensar a cada um segundo as suas obras, segundo os seus feitos. E Pedro repreende Jesus e ele fala: para trás de mim, Satanás. Não que ele chamou Pedro de Satanás, mas ele viu que Pedro estava sendo usado por Satanás. O inimigo, através de Pedro, queria parar ele. Entendeu? O inimigo, através de Pedro, queria que o ego dele subisse e falar: verdade, hein, Pedro? Eu não posso me entregar não por este povo, não. Só que Jesus não deixou que o ego dele tomasse conta, que o lado humano dele tomasse conta dele. Mas ele obedeceu o Espírito de Deus. O que Jesus fez? Ele sendo rei, ele sendo sentado com o Pai, tendo todo o poder em suas mãos, ele se desfez de sua glória, desceu aqui, se tornando humano como nós, nascendo de uma mulher, sendo criado por um casal humano, humildemente, para nos salvar. Olha aí. Amém? Você está entendendo o contexto, né? Então Jesus, ele se desfez do controle, ele soltou o controle. O que ele pensou? Eu vou me entregar, eu vou cumprir a profecia, eu vou fazer a vontade do Pai. A questão aqui hoje é: você está fazendo a vontade do Pai? Você tem soltado o controle da sua vida? Às vezes você está com um filho perdido, né? Na bebida, nas drogas, às vezes o seu marido, ou às vezes a sua esposa, ou às vezes um parente seu, e você tem lutado contra a carne, você tem discutido, você tem às vezes até xingado, né? Você tem confrontado essa pessoa com palavras, com argumentos. E Paulo ele fala: a nossa luta não é contra a carne e sangue. A questão é: eu tenho que soltar o controle. Enquanto você não soltar o controle, o seu filho, o seu irmão, o seu parente, o seu amigo não vai conhecer Jesus. Ele não vai ter um encontro com Jesus, porque quem convence é o Espírito Santo. Mas o que é soltar o controle, irmão Marcos? Deixa eu te ensinar. Soltar o controle é orar. Parar de confrontar essa pessoa, parar de maltratar essa pessoa, de brigar e ir para o seu secreto. Igual Jesus fala: vai para o seu quarto, fecha a porta
e fala com teu pai em secreto, que ele que te vê em secreto te responderá. É isso que você tem que fazer. Nós temos que lutar com a arma, com a oração. Então, toda vez que essa pessoa vir te maltratar, estiver precisando de ajuda, o que você tem que fazer? Amar, ajudar, acolher, porque o amor constrange. Tem um momento na trajetória de Jesus, na Bíblia, que Jesus fala: eu não vim trazer paz, eu vim trazer fogo. O que é trazer fogo? Ele veio trazer o amor, irmão. Isso que ele fez. E o amor constrange. O amor causa revolução no homem. O amor causa ira naqueles que não querem um amor. Amém? Causa ira. Por isso que crucificaram Jesus. Então hoje eu te convido a soltar o controle da sua vida. A soltar o controle da vida dessa pessoa que você quer que seja restaurada. E eu te convido a olhar para você e falar: o que é que eu tenho que mudar em mim? O que é que eu tenho que melhorar em mim? Olha para dentro de você. Porque quando essa mudança acontecer em você, e você parar de lutar contra a carne e lutar com as forças espirituais, orando e amando, essa pessoa, essa situação vai mudar na sua vida. Eu tenho testemunho disso. Amém? Eu tenho testemunho disso. Eu tenho um irmão dependente de drogas, da bebida. E algumas vezes eu tentei falar de Jesus para ele. E teve algumas vezes que ele até se alterou. E eu vi que não virava em nada. Então o que eu fiz? Eu me afastei. Mas não me afastei espiritualmente. Eu me afastei presencialmente. E às vezes que eu encontrava ele, eu conversava com ele com amor, com educação. E continuei orando, minha mãe orando, meu pai orando. E hoje ele aceitou Jesus, ele é convertido e ele está restaurado. E eu ainda tenho o privilégio de ser o discipulador dele. Então quando você solta o controle da situação e entende que não é com suas forças, que não é com seu argumento, você ganha a guerra. Quando você luta com as forças celestiais, com a oração, com as forças de Deus, você vence essa guerra. E Pedro, ele achava que era pela força dele, que Jesus não devia se entregar, que Jesus não podia abrir mão, né? E ele repreende Jesus. Aí Jesus, vendo que não era Pedro, era Satanás usando Pedro, ele repreende: apartai de mim, Satanás, porque você pensa nas coisas dessa terra, mas eu penso nas coisas de meu Pai. Amém? Jesus renunciando. Aqui em Mateus capítulo 26, versículo 31 a 35, abre a sua Bíblia aí. Pedro, ele acha que tem o controle de si próprio. Irmãos, eu vou te mostrar aqui que Pedro, né, antes dele se converter, porque Jesus fala num momento, né? Pedro, quando você se converter, ajuda os seus irmãos na fé. Amém? Mateus capítulo 26, do versículo 31 ao 35. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós desertareis, pois está escrito. Isso aqui é antes de Jesus ir para o Getsêmani, tá? Pouco antes, né, de Jesus ser crucificado e orar no Getsêmani, amém? Então Pedro, Jesus fala bem aqui, ó, e vocês vão fugir, né? Ó, ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho se dispersarão. Todavia, depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Mas Pedro respondeu-lhe, no versículo 33, ainda que todos desertem, eu nunca desertarei. Entendeu aí o chamado de Pedro, irmão? Ele sempre era o primeiro, ele sempre era o corajoso. Você viu que todas as vezes é Pedro que se levanta, que confronta Jesus, que fala com Jesus, que repreende Jesus. Você entendeu que Pedro era cheio de si mesmo e ele confiava nele mesmo, né? E ele fala aqui: ah não, eu jamais vou te negar, mestre. Ainda que eu tenha que morrer com o Senhor, eu vou morrer. E os outros discípulos acompanhando Pedro, olha tanto que ele era influente. E nós também. Opa, estamos juntos. Vamos entregar, vamos morrer não. Aí Jesus fala bem aqui, ó, no versículo 34.
Jesus lhe disse: em verdade te digo que esta noite, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. A questão é, você não dá conta sozinho. Você não consegue sozinho. Você viu que no começo aqui eu falei, irmãos, quando eu venho para cá, quando eu vou ministrar a palavra de Deus, me dá um gelo, porque não é eu. Tem que ser o Espírito Santo. Senão eu não consigo estar aqui com vocês. Amém? Eu estou aqui, é pela graça de Deus. Aleluia. É pela autoridade do Espírito Santo de Deus. Eu não sou nada, eu não sei nada, eu não posso nada. E o que fala com você, o que ministra no seu coração, o que te transforma é a palavra de Deus, não é a minha palavra. Eu estou sendo simplesmente um canal. Né? Porque lá em Romanos, Paulo fala: como crerão se não há quem pregue? E como ouvirão se não há quem fale? Então eu estou aqui como um destes pregadores. Amém? Pela graça de Deus. Então Pedro aqui, ele fala: eu vou morrer com o Senhor, mas eu nunca te negarei. Jesus fala: antes que o galo cante 3 vezes, esta noite você me negarás. E aí? Eu te pergunto hoje, você tem negado Jesus? No banco, na rua? Você tem sentido vergonha de falar a paz do Senhor, graça e paz, a paz? Acredito que Pedro, ele confiava muito em si mesmo, né? Então ele dizia e declarava isso, né? Mas a partir do momento que a gente pede ao Senhor, Senhor, conduza a minha vida, Pai. Ajude-me, Senhor, porque eu quero fazer aquilo que é certo, aquilo que o Senhor deseja para a minha vida, mostrando a nossa fraqueza diante de Deus e deixando Ele nos guiar. Aí as coisas, foi o que aconteceu com Paulo. Mas é isso que a irmã Carla falou aqui, a minha esposa. A questão é, quando eu solto o controle da minha vida e entendo que preciso de ajuda, que preciso de Deus, eu começo a tomar atitude diferente. Tem um comentário aqui do irmão Lenid, ele diz assim: Jesus abriu mão de sua glória para nos lavar e purificar de toda sujeira. Deus quer que entregamos nossas vidas a Ele com todo peso e fardo. E Ele nos dá o seu fardo, que é leve, e o seu jugo, suave, que é suave. É isso, Jesus fala: o único que pede o fardo, o seu fardo é Jesus, irmão, para carregar. Eu não. E Ele já carregou, Ele já fez isso na cruz do Calvário, está pago. Amém? O que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? Arrepender. Reconhecer que Jesus é o seu Salvador, reconhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E mudar de atitude. Se eu era ignorante, deixar de ser ignorante. Se eu sou escravo do vício do cigarro, da bebida, Jesus vai me ajudar a me libertar disso. Amém? Reconhecer o primeiro passo, né? Reconhecer o primeiro passo. Porque Ele quer carregar o nosso fardo, mas a gente precisa entregar a Ele, né? E confiar a Ele. Então a questão é, quando eu acho que eu sei, quando eu acho que eu posso, eu estou fraco. Então quando eu entendo que eu não sei, que eu entendo que eu não posso, aí eu estou forte. Paulo falou isso. Porque quando eu entendo que eu não sei, quando eu entendo que eu não posso, eu entendo que a minha força vem de Deus, que a minha força vem do Senhor. E isso me torna vencedor. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele olha a sabedoria de Davi. Golias amaldiçoa Davi. E fala bem assim, porque Golias era da parte dos filisteus, e eles adoravam deuses. E Golias fala bem assim: maldito, que os deuses te amaldiçoam, né? Uhum. Porque vens contra mim, com um pedaço de pau na mão e 3 pedrinhas, com a funda, com um estilingue, né? Funda era o estilingue da época, irmão. Sim. Então Golias se sentiu humilhado, falou, confrontado, falou: como é que você vem lutar comigo desse jeito? E Davi fala bem assim para ele: você hoje confrontou o Deus de Israel, e o Deus de Israel te derrubará. Então Davi, ele não confiou em si próprio, ele confiou no Deus de Israel, no Deus eterno, no nosso Deus. Amém? E quando eu e você entrega a nossa vida para Jesus, a nossa vida para Deus, para que o Espírito Santo nos guie, nós somos vencedores. E você já sabe o que aconteceu. Davi rodou lá o estilingue, afunda, jogou uma pedra, a pedra bate na testa do gigante, ele cai de rosto no chão. Davi vai lá, pega a própria espada dele e corta o pescoço dele. Por quê? O
Salmos 23, a gente vê que Davi sempre reconheceu o Senhor como Deus na vida dele. Davi sempre reconheceu que Deus era a força dele, que Deus era quem ia fazer ele vencer todas as coisas. Davi enfrentou o urso, enfrentou o leão, matou o urso. Isso é Deus, irmão. Nenhum ser humano pode lutar contra um urso, um pedaço de pau, ou que seja com umas pedras na mão, com as próprias mãos, e vencer. Nenhum. E contra um leão, quem pode vencer um leão? Só Deus, irmão. Então, quando você solta o controle da sua vida, solta o controle dessa pessoa e vai para o seu quarto, fecha a porta, ora e fala: Pai, eu preciso de ajuda, eu preciso de misericórdia, perdoa os meus pecados, Pai. Me perdoa porque eu tenho confrontado e lutado com as minhas próprias forças. Pai, minha vida eu entrego a Ti, que seja feita a Tua vontade. Guia-me, Senhor, pelas águas tranquilas. Guia-me, Senhor. Espírito Santo, convence-o, restaura-o. Irmãos, quando você faz isso, talvez demore 1 mês, 2 meses, 10 anos, mas a vitória vem. Sabe o que acontece? É porque a gente quer fazer igual Pedro. A gente não quer soltar o controle da nossa vida e nem o controle dos outros. A gente quer controlar e acha que os outros têm que depender da gente. E a gente acha que os outros não podem sair do nosso controle. Existe até líderes controladores. E quando as pessoas, os líderes que controlam, que tentam controlar, que acham que as pessoas têm que ficar debaixo da aba dele, ele tem que controlar essas pessoas, ele sofre. Porque o fardo fica pesado, irmão. Então a questão é, eu não sou seu dono. Eu não te controlo. Quem te controla é Deus. Quem é o teu dono é Deus. E quem decide se você vai morrer ou viver é Deus. Quem decide se você pode pregar ou não é o Espírito Santo de Deus. E ele testifica com o teu espírito. Se ele falar é para você pregar, pregue. Se ele falar que é para você orar, ore. Se ele falar que é para você pedir perdão, peça. Se ele te falar você fez errado, corre, peça perdão. Porque ele é o seu consolador. E Deus é o seu dono. Você não depende de ninguém. Lógico que temos pastores, temos líderes, temos pessoas, crentes, porque quando Jesus fala lá em Mateus 28, 19 e 20, ele não declara cargos, títulos, ele fala: ide pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações, amém? Então, se eu sou crente, se você é crente, você tem esse dever, você tem essa ordem do Senhor Jesus, do próprio Jesus Cristo, de pregar o evangelho, de amar, de fazer o bem, de fazer discípulos e de reconciliar pessoas com Deus, amém? Através do Espírito Santo de Deus. Então Pedro ele achava que ele podia alguma coisa, que ele podia controlar, e que se alguém batesse no rosto dele, ele revidava, e se alguém fosse matar Jesus, ele ia matar essa pessoa. Mateus 26, versículo 38. Mateus capítulo 26, abre a sua Bíblia aí. Mateus capítulo 26. Isso. Amém. Ó. Versículo 38, né? 38. Aqui é a oração de Jesus, é quando ele ora lá no Getsêmani, amém? Então é a última oração, assim, a última oração de Jesus antes da cruz, amém? Antes dele se entregar, porque ninguém prendeu Jesus. Tanto é que ele mesmo declara lá em João, né? Ninguém toma a minha vida, mas eu a dou e eu a tomo de volta. Olha só, Jesus se entregou. Jesus entregou a vida dele por nós e ele a tomou de volta no mesmo dia, no terceiro dia. Entendeu? Ele sofreu todas as dores, mas ele é a verdade, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a própria vida. E Jesus aqui, ele vai para o Getsêmani, né? Ó, vamos ler aqui no versículo 36 de Mateus capítulo 26. Então Jesus foi com os discípulos a um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Irmão Marcos, por que Jesus ficou tão triste e tão angustiado? Porque ele era Deus, 100% Deus,
mas também era 100% humano. E ele sabia que ia doer muito. Ele sabia que ia sofrer muito. Então ele como humano também, ele ficou angustiado. E aqui, se a gente for ler, a gente vê que ele suou sangue. Então eu vi uma explicação científica sobre isso, que quando a pessoa soa sangue, é o extremo da angústia, é o extremo da aflição. As células dele começam a se dilatar e essa pessoa ela soa sangue. O que ela está fazendo? O que está acontecendo ali? Ela sofre muito, ela está sofrendo muito. Então Jesus ele pensou, vai doer demais, vai doer muito. E o mais incrível é que Jesus leva Pedro, Tiago e João, os filhos de Zebedeus, na qual a Bíblia declara aqui, é Tiago e João, viu? Uhum. É os 3 discípulos na qual ele encontrou lá no começo, lá na praia de Genezaré. Amém? E Jesus fala para eles, fica aqui que eu vou lhe orar. Aí Jesus chegando lá, ele ora da seguinte maneira, Pai, se possível, afasta de mim este cálice. E Jesus, muito angustiado, ele volta, encontra os discípulos dormindo, porque eles estavam cansados, passou a noite em claro. E a Bíblia fala que eles dormiram de tristeza. De tristeza, de cansaço, na verdade. Porque eles tinham passado a noite em claro. Foi aquele momento que Jesus sobe no monte para orar, volta, e acontece todo aquele acontecimento em que Pedro pede para andar sobre as águas. Então, eles estavam muito cansados. E Jesus encontra eles dormindo e fala bem assim, mas como que vocês podem dormir? Olha só, Jesus, a gente pode ler aqui sobre Jesus e a gente não vê Jesus declarando isso. Em nenhum momento ele declara para eles, a minha alma está muito aflita. No 38. No 38. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Vigiai comigo. Jesus pedindo para que eles ficassem acordados e vigiando. E orando. Aí Jesus volta de novo para falar com o Pai, lá no secreto, você pode ver que ele se afasta dos discípulos. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. O que ele estava pedindo para o Pai? Se for possível, Pai, me livra dessa situação, me livra desse momento, porque já está doendo. Jesus, ele suou sangue, irmão. E ele volta de novo, encontra os discípulos dormindo, e ele fala, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Essa alerta fica para mim e para você. Vigia, ora, para que você não entre em tentação, porque o inimigo ele é inteligentíssimo. E ele conhece o seu ponto fraco. E se você não tiver em espírito, você não tiver em oração, você vai cair na cilada dele. Ele vai te enganar e ele vai te manipular. Através até de falsos cristãos, de falsos mestres e de pessoas também que ainda não são cristãs. Amém? E Jesus volta a orar e fala com o Pai, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Só que o incrível é que Jesus, ele renuncia a todo o controle. Se Jesus quisesse, irmão, ele falava, Pai, eu desisto, eu não vou morrer mais por este povo, e agora, manda os seus anjos aqui, destrói tudo e vamos acabar com tudo. Mas não. Jesus, ele fala bem assim, mesmo sentindo, sabendo que ia doer muito, suando sangue, aflito, ele fala, Pai, mas que seja feita conforme a sua vontade. A questão é, você tem confiado em Deus? Você tem falado para Jesus, Jesus, a minha vida está difícil, eu estou muito aflito, tenho passado necessidade, ou Jesus, tenho sofrido muito com meu cônjuge, com meu filho, com meu amigo, com meu parente, tenho sofrido muito, Pai, com os credores, ou sei lá que situação que você está passando. Jesus, me ajuda. Pega o controle da minha vida. Toma o controle do meu barco. Me ajuda a caminhar. Me dê forças. É isso que você tem que fazer, irmão. Se você quer vencer, se você quer passar por este momento difícil da sua vida e ser vitorioso, é só chamando Jesus para entrar no seu barco. E aqui a gente vê Jesus dependendo do Pai. Ele fala, Pai, se possível, olha só a oração dele. Não é aquela oração, Pai, faz, porque eu quero. Irmão, esquece isso. Deus não vai fazer porque você quer.
Deus ele vai fazer porque te ama. E você tem que pedir para ele assim: Pai, se possível, Pai, me livra. Se possível, Pai, me salva. Se possível, Pai, liberta. Se possível, Pai, ressuscita. Se possível, Pai. Sim, meu Deus. Mas no final ele quer ouvir a sua confiança. O que a pessoa que confia em Deus fala? Ele fala igual Jesus, irmão. Mesmo sabendo que ele vai morrer, mesmo sabendo que vai doer muito, mesmo sabendo que ele vai sofrer muito, ele fala: Pai, que seja feita a sua vontade. E aquela pessoa que confia em Deus, mesmo não sendo curado da enfermidade, mesmo estando na UTI, ele confia em Deus, ele não para de crer em Deus. E quando entregamos a nossa vida nas mãos de Deus, ele sabe o que fazer, porque ele sonda os nossos corações. E o salmista mesmo fala, ele nos conhece e esquadrinha, e nos esquadrinha desde o ventre da nossa mãe. Ele conhece cada centímetro do seu corpo, irmão. Ele sabe quantos cabelos você tem na cabeça. Esse é o seu pai, é Deus, ele te conhece. Pode falar, irmão. Assim, eles tinham passado, esses discípulos tinham passado aproximadamente 3 anos, né? Com Jesus, com o Mestre. Sim. E vendo tudo, né? Os milagres, a sabedoria, a provisão, né? Participando de tudo. E Jesus faz um pedido tão simples para eles, né? Assim, não era tão difícil. E eu lembrei hoje a gente com a Elô pedindo para ela orar e fechar os olhos. E ela quer olhar de olho aberto, nossa filha. Então, assim, às vezes Deus nos faz um pedido tão simples e a gente negligencia, deixa de fazer, né? Podemos ver o exemplo dos apóstolos, né? Dos discípulos de Jesus. Então, ele apenas pediu aos discípulos para que orasse e vigiasse. Então, nós não podemos perder esses momentos preciosos com Jesus, né? Verdade. E Pedro, ele achava que tinha o controle de tudo, irmão. E Jesus, renunciando o controle, porque ele tinha o controle de tudo, ele tem o controle de tudo, ele renunciou para que eu e você fosse salvo, para que eu e você tivesse a oportunidade de ser salvo pela graça. Irmão, ele pagou para isso. Você não precisa pagar nada, você não precisa pagar penitência, você não precisa fazer um sacrifício, andar descalço, você não precisa subir escada, você não precisa... Irmão, quem faz, amém. Amém, irmão. Quem não é contra nós é por nós. Jesus mesmo fala. Aquele que clama pelo nome de Jesus, ele não é seu inimigo, ele é seu amigo. Amém? Aleluia. Ele é seu irmão, tá? Mas eu só estou te falando, não estou criticando isso. Quem faz, amém. É você e Deus. Se você se sente bem assim, se o Espírito Santo te conduziu a essa condição, amém. Que Deus continue te abençoando. Amém? Mas não... Para quem não sente isso, não consegue fazer isso, irmão, não precisa. Porque Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário. Ele sofreu todas as dores. Ele perdoou os nossos pecados. Então você não precisa mais se sacrificar. A única coisa que eu e você tem que fazer é nos arrepender de coração. Não externamente, de coração. Ter um coração humilde, ter um coração contrito, quebrantado diante de Deus, ter um coração que chega para orar, um coração, eu falo orar com coração, irmão. Não ora só com palavras não, ora com coração. Porque quando você ora com coração, Deus que conhece o seu coração e sonda o seu coração, Ele te responde. Então quando você vai lá, aflito, aquebrantado diante de Deus, com o coração aquebrantado e chora, o Espírito Santo pega aquela lágrima, leva diante de Deus e traduz a sua oração da maneira correta diante dele, porque Paulo fala que o Espírito Santo intercede por nós. Nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós. Então quando você se ajoelha, com gemidos inexprimíveis, e quando você se ajoelha e às vezes não tem forças nem para falar, simplesmente se ajoelha e deita no colo do Pai e começa a chorar, o Espírito Santo, que conhece o seu coração, que sonda o seu coração, que testifica com o teu espírito, ele traduz diante do Pai. E o Pai, vendo a sua aflição, ele se compadece, porque o Pai, ele não sente dó. Quem sente dó, ele simplesmente fala, ô coitadinho. Mas quem tem compaixão, como Jesus teve compaixão de nós, ele se entrega, ele ajuda, ele levanta. Isso é compaixão. Deus se compadece da sua situação. Qual é o pai que aguenta ver um filho chorando? Jesus fala aqui em Mateus também, numa parte, fala bem assim, se Deus alimenta as aves
que não planta, que não colhem, que não trabalha, que dirá vocês que são filhos? Por que ficais ansiosos quanto ao dia de amanhã? Por que que você, eu falo agora, por que que você está preocupado? Ah, eu não consigo, eu não dou conta. Ó, Jesus já fez por você. Jesus já pagou o preço. Você tem que simplesmente agora chamar Ele para dentro do seu coração, chamar o Espírito Santo, falar: Pai, conduz-me à salvação, muda a minha realidade, muda a minha vida. E aqui em João, você que está com a sua Bíblia aí, João capítulo 14, né, versículo 10 e 11, né? Aqui Jesus desce do monte. Aí já vem, né, os soldados dos líderes religiosos, ó, eles jogam uma indireta, você vai... Jesus fala isso. Ele já sabia o que estava acontecendo. Aí Jesus olha para Judas e fala: amigo, o que está fazendo? Aí você pensa: mas Jesus foi irônico, porque ele sabia o que estava acontecendo e chamou Judas de amigo. Irmão, hoje ele te chama, mesmo você não merecendo, mesmo eu sendo traidor, você sendo traidora, mesmo você sendo miserável, mesmo eu sendo miserável, ele nos chama amigos. Por que vocês fazem isso comigo? E Jesus hoje olha para você e olha para mim. Eu te perdoo. Jesus teve um momento na cruz do Calvário que, vendo a maldade do povo, os soldados batendo nele e os líderes religiosos de certa forma criticando, outros chorando porque Jesus estava ali, e Jesus fala bem assim: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Jesus teve que liberar a redenção. Então o pai, de certa forma, qual pai vai aguentar ver um filho sofrendo, irmão? Então Jesus pede para o pai: Pai, perdoa-lhes, não dê a eles o que eles merecem, mas perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Muita compaixão. Irmãos, aí Pedro aqui, ele corta a orelha do soldado, achando que é pela força. Ele pega a espada, corta a orelha do soldado, a orelha cai no chão. Jesus fala: Pedro, por que você fez isso, Pedro? Quem fere com a espada será ferido, Pedro. Por acaso, se eu quisesse, eu não poderia pedir ao Pai que mandasse uma legião de anjos e acabar com tudo? Pedro, se eu quiser eu faço isso, Pedro, mas eu tenho que me entregar. Em outras palavras, aí Pedro pega a orelha do soldado, cola de novo, Jesus pega a orelha do soldado, cola de novo no lugar e fala: Pedro, quem fere com a espada será ferido. Então, o que você planta, você vai colher. Se você mata, você vai ser morto. Se você rouba, você vai ser roubado. Se você engana, você vai ser enganado. Amém? O que você planta aqui, irmão, você vai colher aqui. Então é necessário que eu e você ame a Deus acima de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, e ao próximo como se fosse a nós mesmos, para alcançar a redenção, alcançar a graça de Deus. Então, irmão, é melhor apanhar do que bater. É melhor perder a guerra, entre aspas, aqui neste mundo, e ganhar no mundo espiritual. É melhor o meu amigo ou alguém chegar em mim e falar: ah, por que você não revidou? Por que você não falou? Mas dentro de mim, o Espírito Santo falando: você venceu. Isso foi o que aconteceu com Jesus. O diabo achou que tinha vencido, irmão. O inimigo pensou: agora eu matei ele. Agora acabou. E Jesus, pegando a chave da vida, a chave do inferno, ele ressuscita no terceiro dia. E o diabo perde a guerra. Por quê? A luta do diabo sempre foi o quê? Usando Pedro, usando outras situações. Teve um momento que o povo queria colocar Jesus como rei. Ele foge, ele se esconde no monte, ora ao Pai. Tem um momento em que Pedro chama a atenção de Jesus, querendo impedir Jesus de se entregar. Entendeu? Só que Jesus, ele se entrega. Ele se desfaz da sua glória. O diabo tenta impedir ele, porque o diabo sabia: se ele chegar à cruz, se ele se entregar à cruz, eu estou ferrado, eu perdi, aí acabou. Então foi isso que aconteceu. Jesus venceu com muita dor, com muito sofrimento. Então não é necessário que você sofra mais. Não é necessário que você pague mais penitência. Agora é necessário que você se arrependa, que você deite no colo do Pai e se desfrute da graça, se desfrute da paz que há em Jesus Cristo. Como
o salmista Davi fala lá no Salmo 23, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. É isso que você tem que fazer agora, irmão. João, capítulo 21. Aqui no capítulo 21 é o momento em que Jesus está sendo julgado pelos líderes religiosos. E aí Pedro, né, falou, eu não vou negar o Senhor. Você lembra, né, da passagem ali? Eu não vou negar o Senhor, eu morro com o Senhor, mas eu não te nego. Olha o que acontece aqui. Pedro está lá do lado de fora, chega uma criada. Peraí, você é um deles, você estava andando com Jesus. E Pedro fala, não, que isso? Opa, eu não ando com Jesus não andei não. Irmão, maldito, tolo é o homem que confia em si mesmo. Pedro, ele confiava em si mesmo. O que está acontecendo aqui? E Jesus falou, você vai me negar 3 vezes, Pedro. Jesus tratando Pedro. Então é necessário que você olhe para você aqui agora e fale, Jesus, me trata, me cuida. Eu não dou conta de nada, eu não posso nada. O Senhor pode, o Senhor faz tudo, o Senhor pode mudar a minha história. Fala aí agora, fala. Pai, Senhor Jesus, fala. Senhor Jesus, eu não dou conta de nada. Eu não sei nada. Eu não posso nada. Mas o Senhor pode. E o Senhor pode mudar a minha história, mudar a história da minha família. O Senhor pode mudar a cultura, pode mudar o planeta. Amém? E aí Pedro aqui, ele chega para dentro, aí outro pessoal vê ele e fala, ó, você é um deles. O jeito de você andar é como um deles, irmão. Depois que você tem a marca de Cristo, aonde você estiver, no banco, na escola, eles vão perguntar se você é cristão, porque você tem a marca de Cristo. O seu andado mudou, a sua feição mudou, a maneira de você conversar mudou. E quando isso acontece é porque você realmente teve uma conversão em Cristo. Mas se isso não aconteceu, se o seu andado não mudou, as suas palavras, o seu modo de agir com as pessoas e tratar as pessoas não mudou, você não teve um encontro com Deus. Você não teve um encontro com o Espírito Santo. Amém? E Pedro, ele tentando esconder aqui, ele tentando sair fora aqui. Mesmo assim o povo via que ele não era um homem normal. Ele via que ele era seguidor de Jesus, porque ele era diferente. E quando a gente tem um encontro com Jesus, a gente tem que ser transformado. Amém? Em amor, irmão. Toda palavra de Deus, ela se baseia no amor, irmão. Se não tiver amor, não adianta sacrifício, não adianta nada. Se não tiver misericórdia, não adianta nada. Você fazer nada, rapa a cabeça, não adianta você andar com roupa de saco, não adianta nada. Tem que ter amor, tem que ter misericórdia. Porque quem sou eu para julgar o servo dos outros? Quem sou eu para julgar alguém? Eu sou um miserável. Quem sou eu para falar que alguém não pode, que alguém não é digno? Bem aqui nós vamos entender. Agora eu vou te explicar sobre isso. Fica ligado, fica aí. E aí Pedro, ele vai, o povo vê ele de novo na 3ª vez. Ó, você é um deles, você fala como um deles. Aí Pedro vai e começa a falar, não sou não. Aí Pedro ficou com medo, ele começou a excomungar, irmão, até xingar. Aqui fala, João capítulo 21, né? João capítulo 21, do versículo 21, você pode ler lá. Ele começa até a excomungar, que isso? E não, aí o galo cantou. Sabia? Aí o galo canta, não, João não, é Mateus capítulo... Pedro percebe que não pode confiar em si próprio. Mateus capítulo 26, do 69 ao 65. Mateus capítulo 26, do 69 ao 75. Do 69 ao 75 é o momento onde Pedro nega Jesus. Amém? E aí Pedro, ele fica triste, porque aí o galo canta, ele cai em si. Aí ele lembra das palavras de Jesus. Aí ele fica triste, irmão. Aí ele fica arrebentado. E lá fala que Pedro fica profundamente triste. Aí o que acontece com Pedro? Ele desiste de ser apóstolo, ele desiste de ser discípulo. Ele fica triste. Ele sai dali e começa a tocar a sua vida, né? Bem ali na frente a gente vai ver. João, abre a sua Bíblia lá em João capítulo 21 agora. Capítulo 21. Agora vai chegar o momento que eu queria. Amém? A mensagem de hoje está demorando, irmão, mas é bênção para as nossas vidas. Ó, vou trazer uma revelação para você aqui agora do céu. Ó,
aqui no capítulo 21, a partir do versículo 15, é o momento em que Jesus vem buscar Pedro. Ele vem buscar a restauração de Pedro. Por quê? Pedro estava desanimado. Jesus sabia disso. Que Pedro tinha desistido de pregar o evangelho. Pedro tinha desistido de ser testemunha de Jesus. Por quê? Ele não se achava digno mais. Ele falou, eu não sou digno. Eu neguei Jesus. Eu falei que ia morrer com ele. E na hora que precisou de eu fazer isso, isso não aconteceu. Irmão, Jesus te conhece. Jesus sabe as suas fraquezas. Jesus sabe que eu e você é limitado. Jesus sabe que eu e você não consegue. E Ele está aqui. Ele está aqui para nos ajudar. Ele está aqui para te ajudar a passar por esse vale, por essa dificuldade. Ele está aqui para te dar forças. Irmão, não importa o que você fez. O que importa é o que você quer ser da agora em diante. Não importa o que você é, o que você era. O que importa é agora. O que você quer ser? O que você quer se tornar? Qual é a imagem que você quer deixar para os seus filhos? Irmãos, aqui dessa terra a gente não leva nada, nenhum bem material, a gente só leva memórias. Então, todo bem que você fazer para a sua família, para os seus amigos, para os seus filhos, todo o amor que você demonstrar para o seu próximo em Cristo Jesus, porque o amor não é nosso, o amor não é um sentimento, ele é uma pessoa, o amor é Deus, Deus é amor. A palavra de Deus diz isso. Ele é o amor. E quem recebe o Espírito Santo está recebendo o amor. E quem diz que é cristão, que é seguidor de Jesus, que é guiado pelo Espírito Santo, ele ama. Ele é misericordioso. Ele não julga as pessoas. Ele não maltrata as pessoas. Ele simplesmente ajuda. Irmãos, as pessoas aqui neste mundo, elas já estão sofrendo com seus erros. Quando uma pessoa erra, ela já está sofrendo. Ela precisa só simplesmente de um abraço. Ela precisa simplesmente ouvir assim, ó, você pode, você consegue. E Jesus vai mudar a sua vida. É isso, irmão. E aqui João, no capítulo 21, a partir do versículo 15, Jesus começa a restauração de Pedro. Depois que ele se entregou, ele ressuscitou no terceiro dia, na terceira aparição, né, que ele aparece para os discípulos 3 vezes. Então aqui é a terceira aparição, né? E aí, do mesmo jeito, Jesus, Pedro, desanimado, ele fala para Tiago e João, ó, eu vou pescar. Aí Tiago e João falam, eu vou com você. Ele volta a pescar, irmão. Jesus falou, eu vou fazer de você pescador de homens. Aí ele volta a pescar. Ele volta a pescar. E sabe o que acontece, irmão? Ele pesca a noite toda e não pega nada de novo. Talvez você lutou com suas forças, talvez você está cansado, já tem anos que você luta, né, contra essa enfermidade, já tem anos que você luta para que essa pessoa mude, já tem anos que você luta para que a sua situação mude e nada mudou. Mas Jesus, ele vai lá para a praia, irmão, esperar os discípulos, esperar Pedro, Tiago e João. Aí Jesus vai, tá lá, assando um peixinho com um pedaço de pão, com pão. Porque ele sabia que os discípulos iam voltar com fome da pesca. E ele sabia que os discípulos não iam pegar nada de novo. Ele sabe todas Irmão, as coisas. quando Jesus ama alguém, ele permite situações, às vezes até enfermidade, para salvar essa pessoa. Porque o que importa para Deus não é essa carne. O que importa para Deus é a minha alma, a sua alma. Isso é o importante. Porque a sua alma, a minha alma, ela é eterna. Se ela vai para o inferno, ela é eterna. Se ela vai para o céu, ela é eterna. Então isso é o que importa. Jesus, Deus, ele quer salvar o máximo de pessoas possíveis. Então, o barco se aproxima da margem. Já era de manhã, amanhecendo o dia. Aqui o texto fala. Aí Jesus está lá, com peixinho, assando peixinho, tranquilo, né? Com um pedaço de pão. Aí Jesus vê eles assim. Ô filhos, olha só. Aí Jesus te vê, ele fala, ô filho, você está com fome? Ô filho, vem aqui comer um pedacinho de peixe. Vem aqui comer. Vem. Olha o que Jesus fala. Às vezes você pescou a noite toda e não pegou nada. E Jesus está bem aqui, está bem aí, na beira da praia agora, te chamando. Meu filho, vem comer o pão da vida. Vem beber da água da vida. Meu filho, deita aqui no meu colo, me conta os seus problemas, fala as suas dificuldades, entrega o controle da sua vida a mim.
O meu fardo que eu vou te entregar é suave, ele é leve. Sofre não. E aí o discípulo a quem Jesus amava, porque aqui quem declara isso é o próprio João, então não é Jesus que declarou não. Então você tem que declarar, eu sou amado de Jesus. Fala aí agora, eu sou amado de Jesus. Eu sou amada de Jesus. Eu sou amada de Jesus. Porque João, Pedro é o mestre. Aí Pedro estava pelado, irmão. Às vezes você se encontra pelado, despido. Aí Jesus chega, você fica com vergonha. Aí Pedro vai amarrar a túnica aqui na cintura, ó, e pula dentro do mar, com vergonha de Jesus. Nada até a margem, vai lá com a túnica amarrada na cintura. Aí Jesus vai, fala para eles voltar para o barco, joga a rede. E Jesus está te mandando hoje, joga a rede. Às vezes você está com medo de começar um negócio novo, às vezes você está com medo de viajar, às vezes você está com medo, e o medo não vem de Deus, o medo é do inimigo, irmão. Porque quem está em Cristo, ele tem confiança, ele não tem medo, porque ele não confia só nessa vida, ele sabe que ele é eterno, e ele está com o Espírito Santo, ele está com Jesus. E aí ele joga a rede de novo, irmão. É tanto peixe que eles não conseguem puxar, aqui fala que é 150 peixes. E aí eles puxam esses peixes. Aí Jesus fala sobre a morte de Pedro, porque Pedro confiava nele mesmo. Aí Jesus fala bem aqui, ó, depois que você lê aí, vai lendo, Jesus fala, Pedro, quando você ficar velho, Pedro, eles vão te pegar, vai te levar para onde você não quer, vai fazer com você o que você não quer, porque você vai estar velho e não terá mais força para se defender. Então Jesus está te falando hoje, não é com suas forças, é com a minha. Aí Jesus fala para Pedro bem aqui também no texto, Pedro, você me ama? Aí Pedro fala, eu amo, então apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Aí Jesus pergunta para Pedro de novo, Pedro, você me ama? Aí Pedro fala, eu te amo, Jesus, então apacenta as minhas ovelhas, cuida dos meus cordeirinhos, Pedro. Aí Pedro constrangido, Jesus pergunta de novo, Pedro, você me ama, Pedro? Vou traduzir para você aqui agora. Você lembra que Jesus falou, vou fazer de você pescador de homens? Aí Pedro desanima porque ele caiu uma vez, ele negou Jesus uma vez, ele pecou uma vez. Aí você está desanimado porque você errou, você saiu da casa de Deus, você se distanciou de Deus uma vez. E Jesus está falando para você, meu filho, você me ama? Fala aí, fala, Jesus, eu te amo, Jesus. Então Jesus está falando, volta para mim. Jesus, mas e o que, irmão, Jesus fala lá a parábola do filho pródigo, quando o pai vê o filho de longe, o filho todo sujo, imundo, fedido, ele corre ao encontro do filho, abraça o filho, beija e dá uma festa. Irmão, não importa o que você fez, não importa o que você era, o que você é, o que importa é de agora em diante, você quer caminhar com Jesus, você quer pertencer a Jesus, sua vida vai mudar, a sua história vai mudar. Amém? E aí Pedro vem aqui, Jesus depois que falou como que Pedro ia morrer, né? Falou, Pedro, eles vão te pegar, quando você estiver velho, você não vai poder se defender não, né? Aí aqui no Pedro querendo ter o controle de tudo, saber de tudo, né? No versículo 21, Pedro fala bem assim, ao vê-lo, Pedro perguntou a Jesus, ao ver João, tá? Ele está falando de João. João mesmo escreveu isso aqui. Pedro viu João e perguntou, Jesus, Senhor, porque Jesus já falou como que ia ser o fim de Pedro, né? O que acontecerá a ele? No versículo 22, Jesus fala, Jesus lhe respondeu, se eu quiser que ele fique até que eu venha, que te importa? Segue-me tu. Irmão, não cabe a você julgar ninguém. Não cabe a mim julgar ninguém. Irmão, olha para dentro de você aí agora. Fala, eu tenho que mudar. Eu tenho que melhorar. Para que as coisas ao meu redor, para que o ambiente ao meu redor mude. Para que o ambiente ao meu redor melhore. Para que as pessoas mudem. Então Jesus fala com Pedro, se eu quiser que ele venha, Pedro, o que te importa com a vida dos outros, Pedro? Cuida da sua. Segue-me você. Preocupa com a sua salvação, Pedro. Preocupa com o id de Mateus 28, 19 e 20, Pedro. Faça a sua parte. Vai cuidar das minhas ovelhas. Vai pregar. Vai levar o amor. Vai pregar, Pedro. Cumpra o chamado na qual eu te chamei, Pedro. E Jesus fala para você hoje, Pedros e Pedras, para que eu te chamei? Por que você parou? Por que você está frio? Por que você parou de cultuar? Por que você parou de orar? Por que você se distanciou de mim? E Jesus te fala, eu já paguei o preço. Eu só quero agora que você me siga. E que você reconcilie outras pessoas com o Pai, comigo.
E Pedro, eu vejo que ele entendeu isso, porque lá no livro de 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, Pedro fala da seguinte forma: se alguém fala, fale como comunica as palavras de Deus. Se alguém serve, sirva segundo a força que Deus concede, para que em tudo Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertencem a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Olha o tanto que Pedro entendeu. Se alguém fala, fale como comunica a palavra de Deus, porque é dele toda a sabedoria, todo conhecimento. Quem está falando no seu coração aqui agora não é eu não, é o Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Salmo 27, da onde fala: uns confiam em carros, outros em bois, outros em dinheiro, outros em pessoas, mas você, a partir de hoje, tem que confiar no Senhor Jesus, aquele que venceu o mundo. E ele mesmo fala que eu e você pode vencer. E ele também fala: no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo e vocês também vencerão. Irmão, solta o controle hoje da sua vida. Solta o controle hoje da vida dos outros. Olhe para dentro de você. Entregue a sua alma para Jesus. Fala: ó Jesus, eu preciso de Ti. Perdoa-me, Jesus, os meus pecados. Entrega-me. Eu me entrego a Ti. E se tem aqui agora alguém conectado comigo que andou distante de Deus, que andou distante do Senhor Jesus e quer reconciliar com Ele, declara isso aí agora no seu coração. É você e Ele. Você tem o Espírito Santo. Ele está perto de você. Deus está em todos os lugares, com todas as pessoas. É você. Você tem essa oportunidade agora. E se você quiser declarar em público, escreve aí: eu aceito Jesus. Só fala assim: ó, eu aceito Jesus. Eu volto para Jesus. Eu quero que Jesus mude a minha vida. Escreve aí na live. Jesus fala: aquele que me nega diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai. Então, declara, para todo mundo ver, para todo mundo ouvir. Amém? Aleluia. Se você se sentir à vontade de fazer isso, escreva. Se não, irmão, basta você abaixar sua cabeça aí agora, que eu vou orar, e você entrega a sua vida para Jesus, para Ele tomar conta do seu barco. Amém? Amém. Jesus está falando hoje: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Amém? O meu fardo é leve, aprendei de mim que sou humilde de coração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nos achegamos a Ti, Pai, como filhos. Pai, arrependidos dos nossos erros e dos nossos pecados. Pai, receba-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, os nossos pecados. Senhor, perdoa os pecados dessa pessoa que está conectada comigo. Escreva o nome dela no livro da vida, Pai. Escreva os nossos nomes, Pai, no livro da vida. Nós Te aceitamos, Senhor Jesus. Controla a nossa vida. E nós, Pai, a partir de hoje, vamos trabalhar, vamos lutar contra a nossa carne e vamos mudar as nossas atitudes. Vamos amar o próximo em nome de Jesus e vamos fazer o bem. Pai, eu oro em nome de Jesus. Toma o controle da nossa vida, Pai. Porque nós não conseguimos sozinhos. Só o Senhor pode todas as coisas. Em nome de Jesus.